Bom dia, meus amores. Iniciando aqui mais uma aula de história, mais um dia de aula online e pedindo a Deus que seja um dia de paz, tá? Então, hoje a tia vai apresentar, né? Vai falar sobre a história dos bairros. Nós vimos que rua ela tem um nome, né? A rua que localiza, uma das coisas que localiza o nosso endereço, que faz parte do nosso endereço, né? Precisa do nome da rua, precisa do número da casa e que as ruas têm um nome, né? Algumas vezes porque fazem homenagens a pessoas que foram importantes, né? Para aquele momento, na história daquela rua, que fizeram algo pelaquela rua, ou em homenagem, né? Alguém da cidade, ou alguma história que aconteceu naquela rua. Então, as nossas ruas, elas têm um nome e tem uma história por trás disso, né? Às vezes dá pra gente saber conversando com outras pessoas que já moram há bastante tempo, mas às vezes não dá, infelizmente, porque às vezes tem muita gente nova morando na rua e as pessoas que conhecem a história às vezes já não moram mais naquela rua, aí fica difícil saber a história da rua de vocês, tá? Mas sabe que vocês fiquem cientes disso, que a rua ela tem um nome, ou por causa de uma história que aconteceu lá, ou em homenagem a alguém, tá? Que fez algo por aquela rua ou pela cidade, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o passado e o presente de um bairro, né? O que é o bairro que a tia falou há um tempo atrás? É um conjunto de ruas, para facilitar mais para vocês. Várias ruas fazem parte de um bairro, tá? Então, para o bairro de vocês existir, para ele ser como ele é hoje, ele não foi sempre assim, tá? A história do bairro de vocês é muito antes dos pais de vocês chegarem, né, àquele bairro, ao bairro que vocês moram. Tem toda uma história por trás, né? Antigamente não existiam cidades povoadas com muitas pessoas como existe hoje, não existia tantas construções. Então, os bairros foram se formando à medida que as pessoas começaram a ir morar na cidade. Elas trabalhavam mais no campo, né? Viviam no campo. E quando elas passaram a morar na cidade, aí elas começaram a construir moradias, começaram a asfaltar ruas. E aí foram delimitando ruas para fazer parte de um bairro, né? De uma comunidade, certo? Então, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o passado e o presente de um bairro. As mudanças que ocorreram e que ocorrem nele, né? Porque todo dia ou todo ano o nosso bairro muda um pouco. Nem sempre. Às vezes tem bairro que continua do mesmo jeito, mas deveria mudar. Porque o nosso bairro ele tem que ter condições para as pessoas poderem morarem de forma digna, né? Ser asfaltado, ter água encanada, né? Ter rede de esgoto correta, né? As águas sujas que saem das casas não podem ficar expostas nas ruas. Então, para a gente morar no bairro, ele tem que ter condições dignas de um ser humano morar. Infelizmente, nem sempre é assim, né? Mas muitos bairros passaram por mudanças ao longo dos anos, tá? Antigamente era muito comum ruas de terra, né? De pedra. Não se falava em asfalto há muitos anos atrás, tá? E aí agora, não, agora tem asfalto, né? Algumas têm sinalizações, tá? Que as sinalizações ajudam muito no trânsito, a não acontecer acidente, não é? Então vamos lá, dar continuidade. O conjunto de ruas forma um bairro, né? Como a tia já falou em outras aulas, conjunto de ruas, para simplificar, para ficar melhor para vocês entenderem. É um conjunto de ruas, não é só sua rua, né? Tem as ruas por trás, umas ruas às vezes ficam mais distantes, mas fazem parte do bairro. Por exemplo, o bairro Centro, tem muitas ruas que no endereço, o bairro daquela rua é o centro. O centro é essa região toda por perto do nosso colégio, né? Por perto ou um pouco mais longe nas ruas, tudo ali é centro, centro da cidade.
Cada bairro ele tem sua história. Ele surgiu com a chegada das pessoas que começaram a construir, começaram a trabalhar naquele local. Aí começou a pavimentação, que foi o asfalto das ruas, né? E com todas essas mudanças, o bairro passa a ter um nome, também em homenagem a alguém, alguma pessoa que fez alguma coisa por aquele local, ou alguma pessoa que fez alguma coisa pela cidade, ou algum acontecimento, né, que aconteceu naquele local. A história de um bairro pode ser conhecida por meio da memória de antigos moradores, como eu falei. Quando tem pessoas que moram há muitos anos naquele bairro, elas podem nos ajudar a entender um pouco mais da história, de como surgiu aquele bairro, de como ele era. Não são em todos os bairros que tem esses moradores antigos, aí fica mais difícil para saber. Às vezes nem na internet a gente encontra. Mas se tiver um morador antigo na sua rua, procure saber um pouquinho de como era o bairro antigamente de vocês, há anos atrás, há muitos anos atrás, antes de vocês nascerem. Com certeza ele era muito diferente, né? Bem no comecinho, antes de se formar os bairros, como eu falei, nem construções tinha nem nas cidades. Começou aos poucos, né? Essas grandes quantidades de construções, de comércios, né? Olha aí, ó, alguns exemplos de bairro. Existem bairros de todas as formas, gente. Bairros asfaltados, bairros de areia, bairros de pedra, bairros sinalizados, bairros de muitas casas, bairros de poucas casas, bairros que tem mais comércios do que casas, tá? Olha outros exemplos aí. Aqui são bairros antigamente, olha aí, ó. Bairro, aqui faz parte da história de bairros antigos aqui, ó. Viu? Vejam como é que era, ó. Já tem asfalto, mas antigamente em Chapadinha as ruas eram todas de pedra. A tia Gel, quando era criança, lembra um pouco das ruas que eram cheias de pedra. Era difícil até para andar, muitas pedras pontudas. Eu lembro um pouco dos bairros ali aqui do centro, perto do Banco do Brasil. Lembro bem pouquinho, mas eu lembro, era muito diferente do que é hoje em dia. Muito, muito. Para conhecer essa história, podemos conversar com moradores mais antigos do bairro, como eu falei, ou ler depoimentos de fatos históricos desse bairro. Às vezes a gente encontra pesquisas na internet, né, da nossa cidade, do que aconteceu em determinados bairros. Às vezes a gente encontra, tá? Então, a gente dando uma pesquisada, às vezes a gente descobre. Como eu falei, nem sempre é possível, porque às vezes não tem na internet, às vezes não tem um morador antigo, né? Mas se vocês tenham certeza que era muito diferente do que vocês veem hoje em dia, tá? Documentos históricos são documentos que guardam informações, né? Sobre aquele bairro, sobre como foi construído aquele bairro. São imagens também antigas, que são importantes para saber fatos do passado desse lugar. No Google a gente acha muitas fotos antigas dos bairros da nossa cidade, tá? Muitas fotos mesmo. Algumas a gente nem reconhece onde é o local, onde é o bairro. Às vezes tem um nome, mas algumas a gente nem reconhece. Quer ver? Vocês querem ver? Deem uma pesquisada com os pais de vocês. As fotos da nossa cidade antigamente. Vai aparecer muitos bairros que a gente nem reconhece, porque está muito diferente hoje em dia. Essa daí são ruas antigas do bairro Brás. Brás, um bairro movimentadíssimo lá em São Paulo. Tá, olha aí, ó, dá pra ver que é movimentado. A primeira foto, preto e branco. Preto e branco é do bairro antigo, sempre movimentado. E a colorida do bairro Brás também nos dias de hoje. Olha, muitos prédios que não tinha, né? Tinham construções, mas não com essa grande quantidade como na foto colorida. E o movimento com certeza só aumentou. Os veículos mudaram com certeza, né? E o movimento só aumentou, porque mais pessoas passaram a morar na cidade. Então, claro que teve, que aumentou o movimento. Os bairros, eles passam por grandes mudanças ao longo do tempo. Por isso é importante as fotos, né?
documentos, depoimentos de antigos moradores. Tudo isso são fontes históricas, informações da história dos bairros. Então, meus amores, é sobre isso a atividade de vocês, tá? As mudanças, as transformações que os bairros sofrem ou passam durante os anos. O que são os bairros? Conjuntos de ruas, tá? Não é só a rua que você mora, são ruas que podem ficar até um pouco mais distante de você, mas que fazem parte dos bairros. Nos bairros nós temos diversos tipos de comércio, né? Às vezes tem vários tipos de comércio, às vezes não tem comércio, né? Quem mora em regiões mais afastadas de Chapadinha vai ver mais casas ou até poucas casas, né? Mas no centro, aqui dentro da cidade, a gente vê muitos comércios, muitos prédios, porque muitas pessoas já moram na cidade, né? Então, de quando a tia Gel era criança, de quando os pais de vocês eram crianças, mudou muito os bairros de Chapadinha e ainda vai mudar. Vamos pedir a Deus que ainda vai mudar bastante, que todos vão ter sinalização nas esquinas, né? Vão ter nas ruas faixa de pedestres. Vamos torcer para que mais mudanças positivas aconteçam, né, nos nossos bairros, principalmente naqueles que ainda não aconteceram, mudanças. Mas todos um pouquinho já aconteceu, tá? Já teve uma pequena mudança, um pouquinho em cada, certo? Então, capriche na letra das tarefas, bons estudos, leiam também o conteúdo do livro, certo? Tenham um ótimo dia.